A mulher reencontra o filho depois de 10 anos desaparecido, mas um detalhe a deixa desesperada. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. Clara caminhou rapidamente em direção à filha. Sentiu o chão úmido sob seus pés, fazendo um leve ruído. Luísa ainda estava parada na beira da água, com uma perna levemente levantada como se estivesse posando diante de um espelho. Antônio. Larga esse celular e olha para sua filha. Você está exagerando, Clara. Ela tem 7 anos, não é mais um bebê. E você é indiferente demais. Luísa, vem cá. A mamãe trouxe bolo. Só um pouquinho. Olha, mamãe. A mão de Luísa estendeu-se em direção a um galho fino que se estendia sobre a água. Um estalo leve soou, e então... Luísa. O tempo pareceu se despedaçar. Clara se lançou para frente, mas tudo aconteceu rápido demais. O pequeno corpo escorregou, caiu na correnteza gelada do rio. Apenas um grito cortado ou mamãe ou antes de desaparecer sob a espuma branca. Meu Deus! Antônio largou o fone de ouvido, levantando-se de súbito. O que foi isso? Luísa! Luísa! Clara correu pela margem, mergulhando as mãos na água, escorregando, batendo a cabeça numa pedra. O sangue escorria de sua têmpora, mas ela não parou. Continuava gritando, até perder a voz. Antônio pulou na água, mas só conseguiu segurar a barra da blusa de Clara antes que ela também fosse arrastada. Não está aqui. Não vejo. Antônio, faz alguma coisa. Ela foi levada pela correnteza, Clara. Eu não vejo nossa filha. Não. Não pode ser. Luísa. Devolvam minha filha. Luísa. Eu sou a oficial Sofia Martins. A equipe de busca vasculhou o trecho do rio, desde o ponto da queda até os 3 afluentes. Encontramos um par de sapatos infantis a cerca de 300 metros do local. Não era, e o corpo, né? Não. Mas com a água fria, a correnteza forte e mais de 48 horas passadas, a chance de sobrevivência é praticamente nula. Clara não conseguiu ouvir o resto. Seus ouvidos uniam. Antônio estava ao lado, com as mãos frias como pedra. Ele não chorava. Não disse uma palavra além de um suspiro. Continuaremos as buscas. Mas peço que a senhora esteja preparada para o pior. Não. Luísa não morreu. Eu sinto. Ela ainda está em algum lugar. Eu sei disso. Clara, você precisa descansar. Não dorme há 2 dias. Precisa aceitar. Cale-se. Ela gritou, os olhos vermelhos de dor. Sofia se assustou por um instante, mas não a culpou. Já vira muitas mães reagirem assim. Eu vou continuar procurando. Não vou desistir. Se vocês não buscam mais, eu farei isso sozinha. Clara. Cale-se. Se você não quer mais ser pai, então suma daqui. Clara empurrou Antônio com força. Ele não reagiu. Apenas se levantou e saiu do hospital de campanha à beira do rio. Não olhou para trás nenhuma vez. Uma semana depois. Clara, você precisa comer alguma coisa. Não estou com fome, Sofia. Você não pode ficar aqui o tempo todo. A equipe de busca já se foi. Está começando a esfriar. Você não entende. Ela não morreu. Meu instinto diz isso. Eu acredito em você. Mas temos que ser realistas. Não encontramos o corpo. Também não há sinais de que ela sobreviveu. Meu marido me deixou. Todos acham que enlouqueci. E você está dizendo as mesmas coisas que eles. Não. Só quero te ajudar a se reerguer. Se Luísa ainda estiver viva, ela não ia querer ver a mãe se apagando desse jeito. Ela é tudo que tenho. Eu não tenho mais nada. Meu mundo é ela. Um mês depois.
O antigo apartamento de Clara mal tinha iluminação. As fotos da família haviam sido retiradas das paredes. Na mesa, apenas um porta-retrato com a imagem de Luísa aos 3 anos, covinhas, cabelo cacheado, olhos como 2 jabuticabas. A campainha tocou. Clara foi lentamente atender. Era Sofia. Ainda está aqui? Onde mais eu estaria? Pensei que tivesse voltado para a casa de sua mãe. Eles nunca quiseram que eu tivesse a Luísa. Diziam que eu desperdiçava a juventude. Agora que perdi minha filha, eles dizem e nós avisamos. Eu sinto muito. Você não precisa se desculpar. É a única que ainda vem me ver. Sofia colocou uma sacola de pães sobre a mesa e sentou-se em silêncio. Seus olhos pousaram sobre o hematoma no pulso de Clara, vestígios das noites em que ela quebrava tudo durante surtos por causa dos pesadelos. Eu não sei como continuar vivendo. Só espero o dia em que alguém bata na porta e diga que encontrou a Luísa. Então espere. Mas não morra enquanto espera. 1 ano depois. Clara já não falava muito. Vivia como uma sombra e não ria, não chorava. Apenas existia. Recusava-se a ver qualquer um, inclusive Antônio, que mandara uma carta de desculpas. Sofia ainda vinha, mas com menos frequência. Havia mudado de cidade. Cada vez que voltava, deixava margaridas brancas na porta. Um dia, Clara voltou ao rio onde Luísa desapareceu. Ficou horas olhando a correnteza. O vento bagunçava seus cabelos. Ninguém viu, mas naquela noite, Clara sonhou com a filha. Luísa estava sentada na grama, acenando. Mamãe, não fique triste. Só estou me escondendo por um tempo. Clara acordou encharcada de suor. O coração acelerado. E então, chorou. Não como antes, por desespero. Mas com lágrimas que a lembraram de que ainda estava viva. Senhora Clara Monteiro? Sim, e sou eu. Quem está falando? Sou o tenente Rafael Ramos, da polícia da cidade de Campinas. Estamos tentando contatá-la sobre um assunto muito importante e relacionado à sua filha, Luísa Monteiro. Clara ficou paralisada. Apertou o telefone com tanta força que mal conseguia segurá-lo. O senhor, o que disse? Uma adolescente de aproximadamente 17 anos foi encontrada vagando perto de um bairro antigo. A levamos para um centro de acolhimento. Coletamos uma amostra de DNA e o resultado bateu com os registros de Luísa Monteiro, desaparecida há 10 anos. Não, e não é possível. Luísa. Eu sei que é uma informação muito chocante. Mas precisamos que a senhora venha para confirmação. A jovem ainda está em silêncio, não colabora muito. Mas acreditamos que seja sua filha. Clara não se lembrava de como se levantou. Saiu do apartamento como uma sonâmbula, sem nem pegar um casaco. Estava garoando. No centro de acolhimento, Rafael a esperava com expressão séria, mas compassiva. Ela está na sala 3. Mas, quero avisar antes, que a imagem dela pode não ser exatamente como a senhora se lembra. O que quer dizer? Ela parece, distante. O jeito de falar, os gestos, bem frios. Pode ser trauma psicológico. Não sabemos onde viveu todo esse tempo. Clara assentiu, sem conseguir falar. Suas mãos tremiam ao empurrar a porta. A sala era pequena, com luz suave. A jovem estava sentada, cabeça baixa, cabelos cobrindo metade do rosto. Quando ouviu a porta, levantou o olhar. Clara ficou sem ar. Aqueles olhos. O nariz. As feições. Era Luísa. Mas também, não era. Luísa? Filha. Quem é você? A pergunta veio fria, cortante como uma lâmina. Clara não acreditava no que ouvia. Você não, me reconhece? Sou eu, Clara, sua mãe. Clara se aproximou, tentando tocar o ombro da filha. Mas Luísa recuou, com expressão gelada. Não me toque.
Você é estranha para mim. Clara congelou. O vento assobiava pela janela. O tempo parou. Só, e queria te abraçar. Luísa ficou em silêncio. Depois de um tempo, disse em voz baixa: Se eu sou mesmo sua filha, por que não lembro de nada? A senhora está atuando? Clara olhou diretamente nos olhos de Luísa. Não. Só estou lembrando. Luísa não respondeu. Virou o rosto, concentrando-se no celular. Clara tentou espiar e viu um nome estranho, VSR. 3 dias depois, Sofia foi até a casa de Clara. Você descobriu alguma coisa nova? Eu dei uma olhada no celular da Luísa enquanto ela dormia. Ela protege com a digital, mas vi algumas mensagens e muito estranhas. Como se estivesse prestando contas a alguém. Prestando contas? Algo como, ela está tentando se aproximar. Sinto como se estivesse num teatro. Acho que não vai precisar de mais uma semana. Sofia ficou pensativa. Pode ser que ela esteja sendo monitorada. Ou manipulada por alguém. Eu desconfio, e que essa não seja mais a minha filha. Não diga isso. Não deixe o medo te levar para o pior caminho. Não, Sofia. Tem algo errado. Eu sinto isso. Naquela noite, enquanto Luísa dormia, Clara entrou silenciosamente no quarto. Queria pegar de volta o colar que havia deixado na cabeceira, um presente que dera para Luísa aos 5 anos. De repente, a luz do abajur iluminou o braço de Luísa. Uma cicatriz. Suave, em forma de círculo. No pulso esquerdo. Clara ficou paralisada. O coração parecia estourar. Ela também tinha uma cicatriz idêntica por ter se queimado com água fervente aos 7 anos. Só Antônio sabia disso. Ninguém mais. Como você tem essa marca? Luísa se mexeu, sonolenta. Alguém deixou cair a chaleira. Clara ficou estática. Não disse mais nada. Saiu do quarto em silêncio. Lá fora, a chuva caía forte. O vento frio de inverno fazia seus ombros tremerem. Essa menina, e é a Luísa. Mas por que, e ela está assim? Sofia, preciso da sua ajuda. Fala. Quero saber onde Luísa viveu durante esses 10 anos. Sei que a polícia encerrou o caso, mas você conhece alguém no cartório civil? Conheço. Mas por que não pergunta diretamente para Luísa? Já tentei. Ela desvia. E tem mais uma coisa. O quê? Vi a cicatriz. No pulso esquerdo. Igual à minha, quando era pequena. Me queimei com água fervente. Foi um círculo perfeito. Só o Antônio sabia disso. Tem certeza? Lembro de cada detalhe. Do grito. De como ele me abraçou e disse: agora vai ficar tudo bem. Não posso estar errada. Sofia se sentou, encarando o rosto cansado de Clara. Então temos mesmo que investigar. Para entender o que aconteceu de verdade. 2 dias depois, Clara e Sofia foram ao cartório civil. Encontraram Fernando, um homem de meia idade, óculos grossos, calvície leve, expressão indecifrável. Olá, Fernando. Sou a tenente Sofia Martins, esta é Clara Monteiro. Precisamos consultar os registros de adoção de uma menina chamada Luísa, cerca de 17 anos, dada como desaparecida há 10 anos. Fernando folheou o livro, verificando os dados. Após alguns minutos, parou. Há um registro com nome e ano de nascimento compatíveis. Entrou em 2015. A adotante se chama Sandra Oliveira. Pode nos mostrar uma cópia do processo? Fernando entregou um maço de papéis para Sofia, que passou as páginas rapidamente. Seus olhos pararam numa seção. Clara, olha isso. Clara se inclinou. Na linha o segundo responsável legal havia o nome Antônio Vieira. As mãos de Clara ficaram geladas. Ela virou-se para Sofia, a voz trêmula.
E é o nome do meu ex-marido. O nome completo do Antônio. Tem certeza? Reconheço cada traço. Essa letra é dele. Ninguém mais faz o OGO desse jeito. Fernando interveio, com o rosto impassível. De acordo com o arquivo, Antônio e Sandra viviam juntos como casal no endereço em Vale do Sol. Os documentos são legais, sem indícios de falsificação. Tem o número do CPF? Tenho. Sofia anotou no caderno. Obrigada, Fernando. Espero que consigam esclarecer tudo. Saindo do cartório, Clara quase caiu. Precisou se apoiar em Sofia para continuar de pé. Ele e o Antônio, e ele sabia que Luísa estava viva. Ele não salvou ela. Ele a entregou para outra mulher. 10 anos. 10 anos sem uma palavra. Ainda não temos provas de que foi de propósito. Pode ter sido um engano. Não. Eu tenho certeza. Conheço ele. Desde aquele dia, e senti que havia algo errado com o jeito dele quando Luísa desapareceu. Sofia apertou a mão da amiga. Então vamos descobrir tudo. Mas agora você não vai sozinha. Ele pode tentar escapar. Não tenho medo. Só quero saber por que ele traiu a própria filha assim. Naquela noite, Clara observou Luísa dormindo. O rosto da menina era calmo, igual a qualquer criança. Mas sob a luz fraca, a cicatriz ainda era visível. E cada vez que a via, o peito de Clara se apertava. Na manhã seguinte, ela mandou uma mensagem para Sofia. Marcar encontro com Antônio. Amanhã. Vou perguntar diretamente. Antônio apareceu atrás da porta cinza, o rosto mais abatido, a barba por fazer. Ficou surpreso ao ver Clara. Clara, e o que você está fazendo aqui? Quero te fazer umas perguntas. Sobre a Luísa. Antônio hesitou, mas abriu a porta. Entra. O apartamento era pequeno, arrumado, mas frio. Não havia vestígios de criança, nada que lembrasse Luísa. Quer beber alguma coisa? Verdade. Antônio suspirou, sentando-se. Você reencontrou ela? Encontrei. Mas ela não é mais a Luísa de 10 anos atrás. Ela é outra pessoa. Fria, distante, vazia. Você sabe por quê? Antônio ficou em silêncio. Clara continuou. Fui ao cartório. Vi sua assinatura. Documento de adoção. Com a Sandra Oliveira. Antônio levantou o rosto, pálido. Então, e você descobriu? Por que você fez isso? Naquela hora, eu entrei em pânico. Vi ela sendo levada pela correnteza. Pulei, mas não alcancei. Corri pela margem e a encontrei presa nos arbustos. Respirando fraco, mas viva. E por que não chamou o resgate? Por que não me levou ela? Você sabe como eu estava naquela época. O trabalho afundando, dívidas, meus pais cortando ajuda. E você, e só cobrando, dizendo para eu o crescer. Eu não aguentei. Quando vi a Luísa, e pensei, e talvez. Pensou o quê? Que talvez fosse melhor dar ela para outra pessoa. A Sandra morava comigo. Tinha perdido um bebê meses antes. Chorava todos os dias. E achei que poderia o compensar pelos dois. Compensar? Você tratou sua filha como moeda de troca emocional? Eu não pensei direito. Vi aquilo como uma saída. A Sandra aceitou. Ela ama crianças. E só queria fugir de tudo. Você deixou sua filha crescer numa mentira. Nas mãos de uma mulher que não era a mãe dela. Sem amor. Sem memórias. A Sandra não fez mal a ela. Cuidou. Ela não lembra de nada. Não lembra quem é a mãe. Nenhuma emoção. Isso é o cuidar? Antônio ficou calado. Clara chorava. Você sabe como eu vivi.
morrendo um pouco por dia. Me culpando, enlouquecendo, me consumindo. Enquanto você vivia outra vida com Sandra e Luísa, como se nada tivesse acontecido. Eu não tive coragem de entrar em contato. Tive medo. Você é um covarde, Antônio. Um covarde que não merece ser pai. Ao sair do apartamento de Antônio, Clara não voltou para casa. Pegou um táxi até o endereço do dossiê. Casa 48, num bairro tranquilo. Muros brancos, portão de ferro preto. Ela tocou a campainha. Uma mulher de pouco mais de 40 anos apareceu. Cabelos ondulados, batom forte, olhar afiado. Era Sandra Oliveira. Quem é você? Sou Clara Monteiro. Mãe biológica da Luísa. Sandra hesitou, mas logo se recompôs. Ah! Imaginei que esse dia chegaria. Você levou minha filha. A escondeu de mim por 10 anos. Eu não o levei. Eu criei. Quando Antônio a trouxe, ela mal respirava. Eu salvei. Eu cuidei dela todos os dias. E você, em onde estava? Eu achava que ela tinha morrido. Vivi como um fantasma, por ela. E você? O que enfiou na cabeça dela? Por que ela não lembra de nada? Eu só ensinei ela a ser forte. Ela era fraca quando chegou aqui. Eu precisava que ela crescesse. Que não dependesse de ninguém. Ela era uma criança. Precisava de amor, não de treinamento como um animal. Sandra deu de ombros. Cada um educa do seu jeito. Clara encarou a mulher à sua frente. A raiva subia, mas ela se controlou. Você não tem o direito de manter minha filha. Eu vou levá-la de volta. E se ela não quiser? Essa pergunta e foi como uma lâmina. Eu vou processar vocês. Você e o Antônio. Faça isso. Não tenho medo. Mas lembre-se, em quem vai sofrer mais, e será a Luísa. Cale a boca. Não diga o nome da minha filha com essa voz. Sandra sorriu de canto, os olhos avaliando os cabelos desgrenhados de Clara. Você devia me agradecer. Eu dei um lar para ela. Educação. Quando o Antônio abandonou você e ela, e quem acolheu a menina? Eu nunca abandonei minha filha. Achei que ela tivesse morrido. E você, e com base em que ousa? Eu a amo. Talvez não da forma como você ama, mas o suficiente para criá-la sem precisar de lembranças podres do passado. Clara fechou os punhos. Ela tem uma cicatriz no pulso. Igual à minha. E quando perguntei, ela disse uma frase vazia, sem emoção. O que você fez para apagar as lembranças dela? Eu não fiz nada. Ela esqueceu porque era fraca. Toda vez que ela sonhava com o passado, eu dizia, e não acredite em sonhos falsos. E então ela parou de sonhar. A senhora destruiu a mente da minha filha. A transformou numa sombra. Não. Eu apenas a reconstruí, do jeito que achei correto. O crime que você e o Antônio cometeram não pode ser lavado com justificativas vazias. Vamos ver se o tribunal acredita na sua versão. Clara se virou, sem dizer mais nada. Não queria desperdiçar mais uma palavra com aquela mulher. Na manhã seguinte, Clara foi novamente ver Antônio. Desta vez, sem raiva. Só havia um cansaço gélido envolvendo tudo. Falei com a Sandra. E o que ela disse? Orgulho. Arrogância. Como se fosse a Salvadora ou da Luísa. Clara. Você sabe como é a sensação de ter sua filha arrancada dos seus braços? Antônio abaixou a cabeça. Eu errei. Eu sei disso. Mas naquela hora, eu não tive coragem de consertar. Não. Não foi falta de coragem. Você escolheu o silêncio. Escolheu abandonar sua responsabilidade. Escolheu uma vida fácil em vez de encarar as consequências. Clara, por favor. No dia em que Luísa sumiu,
você não derramou uma lágrima. Eu lembro. Passei a noite em desespero, e você só ficou ali, olhando. Depois desapareceu. Só deixou uma frase: aceite a verdade. Que verdade? A de que você sabia que ela estava viva? E não consegui te encarar. Você me olhava como se eu fosse um monstro. Você é um monstro. Não diga isso. Antônio, você me matou. Não com uma faca. Mas com o silêncio, com a mentira. Nos últimos 10 anos, vivi no inferno. E você? Viveu como um homem renascido nos braços de outra mulher, com a sua própria filha, como se ela nunca tivesse existido. Eu me arrependo. Escuta, e de verdade. Toda vez que olho para Luísa, lembro de você. Lembro dos nossos primeiros anos. Mas não consegui voltar. Porque sabia que você nunca me perdoaria. E você estava certo. Eu não vou perdoar. Não por mesquinharia. Mas porque certas coisas não devem ser perdoadas. Antônio desabou na cadeira, cobrindo o rosto com as mãos. A voz saiu embargada. Eu sei. E estou pronto para enfrentar qualquer punição. Ótimo. Porque seu crime não foi só comigo. Foi com a Luísa também. Clara saiu do apartamento sem olhar para trás. Cada passo pesava como chumbo. Não voltou para casa imediatamente. Caminhou sem rumo pelo parque, depois ficou horas sentada num banco úmido à beira do lago. Só ao anoitecer, ligou para Sofia. Preciso de você. Onde você está? Na porta da minha casa. Sofia chegou 15 minutos depois, com um casaco e uma marmita de macarrão quente. Clara não comeu. Apenas tomou água. As mãos tremiam levemente. Eu já sei, Sofia. Tudo. O Antônio? Foi ele mesmo quem admitiu. Viu a Luísa viva e não salvou. Não chamou a polícia. Não me avisou. Não fez nada. Apenas entregou nossa filha para Sandra, como se fosse um objeto esquecido. Sofia apertou o ombro da amiga. O que você vai fazer? Quero recuperar a Luísa. Mas não só o corpo. Quero que ela se lembre. Que o coração dela saiba quem sou eu. Isso, e pode levar muito tempo. Não tenho medo do tempo. Já perdi 10 anos. Mais um não é nada. Mas você vai processar o Antônio e a Sandra? Sim. Eles precisam saber que isso não vai ficar enterrado para sempre. 3 dias depois, Clara marcou com uma advogada. Meu nome é Clara Monteiro. Este é o registro de nascimento da minha filha, Luísa Monteiro, desaparecida em 2014. Quero processar Antônio Vieira e Sandra Oliveira por posse ilegal, engano e manipulação de menor. A advogada, uma mulher de cerca de 50 anos chamada Marta Galvão, ouviu tudo com atenção. A senhora tem provas? Aqui está o dossiê de adoção do cartório, com a assinatura do Antônio. Sandra viveu com ele na época do desaparecimento da minha filha. E tem uma testemunha que participou da busca naquela época, Tenente Sofia Martins. Ótimo. Mas se prepare para um processo longo e desgastante. Não me importo com o desgaste. Só quero a verdade pela minha filha. Enquanto aguardava os trâmites legais, Clara focou em Luísa. Passava a cumprimentá-la todos os dias com delicadeza. Fazia cafés da manhã simples. Deixava que a menina escolhesse a música, o filme, ou qualquer coisinha do cotidiano. Mas Luísa continuava fria. Eu sei o que a senhora quer. Não. Eu não o quero nada. Só, e quero que você saiba quem eu sou. A senhora quer me mudar. Mas eu não preciso disso. Então eu não vou forçar. Só vou estar aqui. Se um dia você quiser saber sobre a cicatriz no pulso, ou a sopa de frango da infância, eu conto. Não me importo. Eu sei. Mas eu vou continuar esperando.
Sofia foi visitá-las num sábado à tarde. Levou um álbum de fotos. Você devia mostrar isso para ela. Não quero forçar. Só deixe o álbum na mesa. Se ela tiver curiosidade, vai abrir sozinha. Luísa viu o álbum naquela noite. Não tocou nele. Mas Clara notou que ela olhou por um segundo, antes de se virar. Uma semana depois, Clara foi ao mercado. Quando voltou, o álbum tinha sido movido. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, Luísa perguntou. Naquela foto. Eu estou nos ombros de quem? Seu pai. O Antônio. Eu já, e sorri assim? Sim. Você sorria muito. Luísa ficou em silêncio. Deixou o álbum de lado. Mas ele, e foi quem me abandonou. Não quero forçar você a pensar nada. Mas sim, ele deixou você. E a senhora? Achei que você tinha morrido. Procurei você por todo lado. Durante 10 anos, não houve um só dia em que eu não pensasse em você. Luísa se virou e entrou no quarto. Mas Clara sabia, uma pequena porta havia se aberto. Naquela noite, ela foi à varanda. Estava chovendo. Mas ela já não sentia frio. Uma voz veio lá de dentro. Faz de novo aquela sopa de frango. Aquela da outra vez. Clara se virou. Luísa estava atrás dela. Cabelos bagunçados. Olhos ainda frios. Mas a voz, e era diferente. Posso fazer? Luísa não respondeu. Apenas assentiu com a cabeça. Quero perguntar algumas coisas sobre a Sandra Oliveira. Quem é você? Clara Monteiro. Mãe biológica da Luísa, a menina que a Sandra criou por 10 anos. A mulher diante de Clara era uma vizinha idosa, cabelos presos, segurando um pano de prato. Sou Laura. Morei ao lado da Sandra por uns 8 anos. Mas não sei de muita coisa, não. Só diga a verdade. Serei grata para sempre. Laura olhou nos olhos de Clara. Talvez tenha visto uma dor impossível de esconder. Sandra é fria, sabe? No começo achei que era só uma mulher forte. Mas aos poucos percebi que havia algo errado. Errado como? Aquela menina. Luísa. Ela vivia como quem não teve infância. Nunca brincava, nunca ria. Toda manhã eu via ela sentada à mesa, costas retas, mãos em posição exata, silenciosa como um robô. Já ouviu ela chamar Sandra de "Ô mãe"? Nunca. Chamava de "Ô senhora". E com uma voz seca, como se fosse uma classificação, sem sentimento. Clara mordeu os lábios, segurando as lágrimas. Sandra já bateu nela? Não. Mas você sabe, e há muitas formas de matar uma criança sem tocar nela. Como assim? Fazendo ela acreditar que não tem valor. Que foi o acolhida e tem que agradecer. Quando Luísa cometia algum erro, Sandra trancava ela num quarto escuro. Às vezes, deixava ela na chuva. Clara apertou tanto as mãos que as unhas feriram a própria pele. Que mãe ouve isso e não enlouquece? Laura hesitou. Um dia fui pedir salve à menina em pé na sala, braços erguidos como se estivesse sendo punida. Sandra lia um livro. Não dizia uma palavra. Perguntei o que era aquilo. Ela respondeu, é para ela aprender a controlar o corpo e as emoções. Ela sempre achou que estava fazendo o certo. Mas na verdade só queria moldar uma boneca viva para preencher a vida vazia dela. Clara ficou em silêncio. O vento da tarde bagunçava seus cabelos. Obrigada, Laura. Obrigada por não ter fechado os olhos. Se precisar de uma testemunha, eu vou ao tribunal. Clara foi embora, mas a imagem de Luísa, a menina que desenhava flores na mão da mãe, não saía da mente. Agora crescida, parecia uma sombra treinada, sem lembranças, sem amor, sem dor. Naquela noite, Clara não fez a sopa de frango. Não tinha ânimo. Ficou sentada à janela, em silêncio.
Luísa saiu do quarto. Usava um suéter cinza, calça escura, celular na mão. A senhora já jantou? Ainda não. Vi que tem cenoura, ovos e pão na geladeira. Posso fazer? Clara ergueu os olhos. Você sabe cozinhar? Não. Mas sei ler instruções. Tem tudo na internet. Pouco depois, Luísa trouxe um prato de ovos fritos com cenoura ralada, meio queimado, mas com algo e acolhedor. Não sei porquê, mas sinto que a senhora gosta de comida simples assim. Clara não disse nada. Pegou o garfo, provou um pedaço. Está gostoso. Luísa deu de ombros. Foi só um palpite. Não lembro de nada. Clara colocou o garfo de lado. Mamãe conheceu hoje uma mulher chamada Laura. Ela contou que você já foi deixada na chuva, já comeu sozinha, já não podia nem rir alto. Eu causei escândalo. Não. Você apenas suportava em silêncio. Não me lembro de nada. Mas quando a senhora falou, uma imagem passou pela minha cabeça. Que imagem? Uma porta marrom. Uma lâmpada fraca. E o som de gotas, acho que era uma torneira pingando. Banheiro? Não. Um depósito. Acho que já fui trancada lá. Clara apertou a mão de Luísa. Você não precisa lembrar de tudo agora. Eu estarei aqui, esperando por cada pedacinho. Luísa ficou em silêncio. Depois de um tempo, falou baixinho. Sonhei que a senhora me abraçava. Mas não parecia um sonho inventado. Era como se já tivesse acontecido. Talvez as memórias estejam voltando aos poucos. Luísa assentiu. O olhar já não era totalmente frio. Havia algo derretendo. Uma semana depois, aconteceu a primeira audiência. Clara entrou no tribunal acompanhada da advogada Marta. Do outro lado, Antônio e Sandra estavam sentados lado a lado. Antônio mantinha a cabeça baixa. Sandra ajeitava o colarinho, os lábios cerrados. Luísa foi convocada como testemunha, mas ainda não era obrigada a falar. Sentou-se na última fileira. Usava blusa branca, cabelo preso alto, os olhos fixos na mãe. A senhora Clara Monteiro acusa o senhor Antônio Vieira e a senhora Sandra Oliveira de posse ilegal de menor, falsificação de documentos de adoção e omissão intencional ao descobrir que sua filha ainda estava viva após o desaparecimento. A advogada Marta apresentou os documentos. Papéis de comparação. Declarações da testemunha Laura. Até mesmo uma foto de Luísa sendo punida ao ar livre quando tinha 8 anos. Antônio manteve-se cabisbaixo o tempo todo. Só levantou a voz quando perguntado. Eu não tenho justificativas. Tudo que a senhora Clara disse é verdade. O juiz olhou para Sandra. Senhora Oliveira? Eu adotei a menina achando que ela tinha sido abandonada. Eu não sabia que a mãe biológica ainda estava viva. Mas a senhora declarou que vivia com o senhor Antônio. E a assinatura nos documentos de adoção é dele. Eu não sabia dos papéis. Só cuidei da menina. O juiz virou a cópia dos documentos e examinou a assinatura. Senhora Oliveira, temos provas de que a senhora sabia da identidade da mãe biológica da criança e decidiu ocultar essa informação. Essa conduta será julgada conforme a lei. Clara apertou as mãos, os olhos fixos em Luísa. A menina permaneceu em silêncio. Mas quando seus olhares se cruzaram, Luísa fez um leve aceno de cabeça. O juiz anunciou. A próxima audiência será em 2 semanas. Até lá, a guarda temporária será da senhora Clara Monteiro. Sandra se levantou de repente. Não. Ela é emocionalmente instável. Eu criei essa menina por 10 anos. Eu sou a verdadeira mãe. Clara também se levantou, a voz firme. A senhora criou uma criança como se fosse uma sombra. Eu a amei com toda a alma. Não confunda controle com amor. Luísa saiu do tribunal ao lado da mãe. Caminhava devagar, até que perguntou de repente.
Mãe, quando eu era pequena, gostava de usar roupa amarela. Clara parou. Sim. Você gritava de alegria quando via uma. Eu tive que comprar uma camiseta amarela com um gatinho para você aceitar ir para a pré-escola. Luísa sorriu de leve. De repente essa imagem surgiu na minha cabeça. O gatinho da estampa tinha olhos bem grandes, né? Clara assentiu, os olhos marejados. Você lembrou. Um pouquinho só. Mas é real. Luísa olhou para a mãe. E acho que eu chamava a senhora de Omá, não de Omãe. Clara caiu no choro. Mas dessa vez, não de dor. Luísa se aproximou devagar e abraçou a mãe. Não com força, mas de verdade. Clara sussurrou. A mãe está aqui. E não vai a lugar nenhum. Clara sentou-se imóvel no sofá, abraçada ao travesseiro antigo que guardava desde os primeiros meses do desaparecimento de Luísa. Já estava gasto, com a fronha desbotada, mas ainda cheirava a lavanda. Luísa passou e olhou para a mãe com um olhar curioso. A senhora está bem? Clara não respondeu. Apenas apertou o travesseiro com mais força, o olhar fixo no vazio. O tribunal disse que a senhora tem a guarda. Mas isso não significa que eu pertenço à senhora. Eu sei. Então por que me olha como se esperasse alguma coisa? Eu não espero nada. É que havia uma menininha chamada Luísa, que gostava de deitar a cabeça nesse travesseiro e ouvir histórias da princesa ruiva. Luísa franziu a testa. Princesa ruiva? Sim. A princesa Isadora. Você dizia, eu vou crescer com cabelo ruivo igual. E eu respondia, então tenho que marcar o salão desde agora. Luísa sentou-se, inclinando levemente a cabeça. Eu disse isso mesmo? Sim. Muitas vezes. Você odiava a cor preta. Odiava a chuva. Odiava a sopa de peixe. E tinha pavor de trovão. Luísa sorriu de canto. Agora eu gosto de chuva. Como peixe. E não tenho medo de nada. Por que você parou de sentir? Sandra ensinou você a ser adulta cedo demais. Mas, na verdade, ela tirou de você o direito de ser criança. Luísa ficou em silêncio. Não disse mais nada, mas não tirou os olhos do travesseiro. No dia seguinte, Clara visitou a antiga escola primária onde Luísa estudou nos 2 primeiros anos. Encontrou o Sr. Paulo, velho porteiro, hoje com mais de 60, mas com uma memória impressionante. A senhora é Clara Monteiro, certo? Sim. O senhor se lembra de mim? Como não lembraria? A senhora sempre levava a Luísa de bicicleta, com fitinha azul no cabelo. Ela sempre me dava tchau no portão. Radiante como o sol. O senhor já viu a Luísa nesses últimos 10 anos? Paulo hesitou. Vi, há uns 3 anos. Uma menina de uns 13, 14 anos, parada na frente do portão. Achei que estava vendo coisas. Mas era o rosto dela. Os olhos dela. Fui até lá, mas ela já tinha ido embora. O senhor tem certeza? Tenho. Nunca esqueci aquele olhar. Mas não era mais o olhar de antes. Era como se estivesse congelado. Clara engoliu em seco. Se o senhor tivesse me avisado, talvez. Me desculpe. Eu não tinha certeza. Tive medo de estar enganado. Está tudo bem. A culpa não é sua. A culpa é nossa. Dos adultos que não souberam protegê-la. De volta para casa, Clara abriu uma caixa antiga no armário de madeira. Dentro havia fotos amareladas, rabiscos infantis e um diário de capa rosa. Na primeira página, a letra infantil dizia: Luísa, 6 anos. Vou escrever o que eu gosto para ler quando for grande. Clara entregou o caderno para Luísa à noite. Guardei isso por todos esses anos. Talvez te ajude. Luísa pegou, folheou algumas páginas. Eu gosto de girassol.
Eu odeio o menino que senta do meu lado porque ele come salgadinho escondido e limpa na minha cadeira. Quero ser artista. Tenho medo de fantasma. Mas a mamãe diz que o fantasma vai ter medo de mim se eu rir alto. Luísa deu uma risadinha. Um som breve. Mas o primeiro riso verdadeiro que Clara ouviu desde que ela voltou. Eu escrevia umas besteiras. Não. Você escrevia como uma criança que vivia a própria infância. Luísa parou numa página com desenho, uma casinha com telhado vermelho, porta aberta e duas pessoas se abraçando. Embaixo, estava escrito, torto. Eu e mamãe. Nunca vou deixar a mamãe se perder. Luísa fechou o diário, colocou sobre a mesa. Eu pensei assim mesmo, naquela época? Sim. E eu também jurei que nunca perderia você. Mas no fim, nós duas nos perdemos. Clara não respondeu. Apenas segurou a mão de Luísa com firmeza. 3 dias depois, Sandra entrou com o recurso. Ainda se recusava a acreditar que perderia todo o direito de contato com Luísa. Clara recebeu uma carta sem remetente. Ao abrir, havia apenas uma folha. Você nunca vai ter a garota de volta. Ela é minha. Eu fui quem a moldou. Clara sorriu com desprezo. Pegou o papel e o jogou no fogo. Luísa começou a perguntar mais. Por que a senhora e o papai se separaram? Por que seu pai achava que eu era fraca? E eu achava ele frio demais. Então, eu sou parecida com ele? Você pode parecer com quem quiser. Mas ainda tem o direito de ser você mesma. Luísa olhou pela janela. Eu costumava odiar tudo que era sensível. Odiava lágrimas. Odiava carinho. Odiava quando uma mulher me chamava de "ô queridinha". A Sandra? Ela fingia doçura, mas eu sabia, no fundo, eu era só um objeto moldável para ela. Se eu ficasse muito feliz, ela dizia, e não seja barulhenta. Se eu ficasse triste, ela dizia, os fracos são abandonados. Clara ficou em silêncio. As lágrimas caíram antes que pudesse contê-las. Filha, você viveu no escuro por tempo demais. Agora só me sinto perdida. Não sei quem eu sou. Filha de quem me abandonou? Ou boneca feita por outra? Você é Luísa. A menininha que corria no parque, com sorvete na mão e cantava. Luísa sorriu. Eu era tão boba assim? Não. Você era feliz. No dia seguinte, Clara viu Luísa em frente ao espelho por muito tempo. Ela penteava o cabelo. Prendeu com uma fita azul. Isso é o que a senhora disse que eu gostava? Sim. Guardei na sua caixa. É estranho, mas quis usar. Nem sei por quê. Seu coração está começando a lembrar. Naquela tarde, as duas caminharam até o riacho onde o acidente aconteceu. Clara ficou em silêncio, olhando a água correr. Aqui foi onde tudo começou. Eu achava que tinha te perdido para sempre. Eu também já sonhei com um riacho. Mas não sei se era real ou só imaginação. Quando eu pulei na água, pensei, se for para morrer com você, tudo bem. Mas o Antônio me puxou de volta. Então, ele salvou você, mas deixou eu ir? Exatamente. Luísa abaixou a cabeça. Será que eu não valia a pena ser salva? Não. Nunca pense isso. Você sempre mereceu ser amada. Mereceu uma infância inteira. Foram os adultos que erraram. Naquela noite, Luísa entrou no quarto da mãe. Deitou-se ao lado de Clara, em silêncio. Depois de um tempo, murmurou. Ainda não consigo chamar de mamãe ou como antes. Mas, acho que logo vou conseguir. Clara não respondeu. Apenas passou a mão nos cabelos da filha. No escuro, as duas ficaram deitadas, as respirações se alinhando, como se os 10 anos perdidos fossem apenas um pesadelo prestes a terminar. Mãe, hoje é o julgamento final, né? Clara virou-se para olhar Luísa sentada ao seu lado.
Assentiu. O tribunal vai dar a decisão oficial. Você não precisa entrar na sala. Mas quero que saiba, e aconteça o que acontecer, eu vou estar aqui. Luísa não respondeu. Apertou levemente a mão da mãe, depois soltou rápido, como se tivesse revelado demais. A sala do tribunal estava iluminada. O ar, denso e sufocante. Sandra sentava-se ereta, usando um vestido verde musgo como se fosse a coletiva de imprensa de uma celebridade. Antônio, de cabeça baixa. Clara, com o olhar fixo adiante, para a cadeira da juíza Elisa Moreira, uma mulher firme, conhecida por sua postura inflexível em casos envolvendo direitos infantis. Elisa observou os três à sua frente e disse, com voz firme. Após análise de todas as provas, prontuários médicos, depoimentos e laudos psicológicos, o tribunal declara. Sandra apertou o braço da cadeira. A apropriação ilegal da guarda, uso de documentação falsa e manipulação psicológica da menor foram confirmados como verdadeiros. Antônio fechou os olhos. Portanto, o tribunal determina, na guarda legal, os cuidados e a proteção da jovem Luísa Monteiro, nascida em 2007, serão devolvidos à sua mãe biológica, senhora Clara Monteiro, com efeito imediato. Um leve rufo escapou dos lábios de Sofia, sentada atrás de Clara. A senhora Sandra Oliveira será processada por fraude jurídica e violação dos direitos da criança. O senhor Antônio Vieira responderá civilmente e não poderá ter contato com Luísa sem o consentimento dela quando atingir a maioridade. Sandra se levantou bruscamente. Não. Ela não pode me deixar. Fui eu que ensinei ela a falar, a comer, a viver. Elisa bateu o martelo. Senhora Oliveira. Ordem na corte. Sandra gritou. Clara não tem nada. Só lágrimas e passado. Ela vai puxar essa menina de volta pro abismo. Ela não merece. Clara se levantou, com calma. Mas eu não ensinei minha filha a se calar quando dói. Nem a ficar na chuva para aprender a controlar emoções. Você fala como se fosse superior. Não. Sou apenas uma mãe que perdeu a filha. E desta vez, não deixarei ninguém roubá-la de novo. Elisa fez sinal para os seguranças levarem Sandra para fora. Antônio aproximou-se de Clara ao fim da audiência. Disse baixo. Obrigado por não usar a Luísa para se vingar de mim. Clara respondeu com frieza. Eu não preciso me vingar. Você mesmo já se destruiu. Eu sinto muito. Fique com esse eu sinto muito e aprenda a ser alguém decente. Luísa estava no corredor. Não chorava. Nem sorria. Apenas perguntou. Para onde a gente vai agora? Clara respondeu com suavidade. Pra casa. Luísa hesitou. É minha casa? É a nossa casa. E se você precisar de 1 ano, ou 10, a porta vai estar aberta. Luísa não respondeu. Mas, pela primeira vez, não recuou quando Clara pôs a mão em seu ombro. Naquela noite, a chuva começou a cair. Clara saiu para o quintal, onde o chão era de terra batida. Levava consigo uma pequena caixa de madeira. Dentro, o colar que Luísa usava quando pequena, um pingente em forma de coração com uma foto desbotada, uma garotinha de covinhas e cabelos cacheados. Ela ajoelhou-se, segurando o colar, deixando a chuva molhar seus cabelos, ombros, joelhos. 10 anos. 10 anos atravessando sonhos partidos, vendo crianças nas ruas enquanto o peito se rasgava por dentro. 10 anos sem saber por que continuar vivendo, a não ser pela esperança frágil de que um dia, Luísa voltaria. E agora, ela estava ali. Dentro da casa. Mas Clara ainda não se sentia em paz. Porque ninguém pode devolver uma infância roubada. Nenhum tribunal obriga o tempo a fazer justiça. Mãe? Clara levantou o rosto. Luísa estava sob o beiral, usando um suéter largo, olhando para o quintal. Você não foi dormir? O que está fazendo? Só, sentada. Luísa olhou a caixa. Depois saiu do beiral, deixando a chuva bater em seus ombros.
Esse é o colar da minha infância? Sim. Você adorava ele. Eu tinha que tirar toda noite porque você queria dormir abraçada, e ele machucava sua bochecha. Luísa sentou-se ao lado da mãe. As duas ajoelhadas na terra molhada, a chuva caindo sobre elas. Eu não lembro como era essa sensação. Não tem problema. A memória volta quando menos se espera. Luísa ficou em silêncio. Depois estendeu a mão. Me mostra de novo. Clara entregou o colar. Luísa abriu, olhou demoradamente. Vi essa criança no espelho uma vez. Mas achei que fosse outra pessoa. Era você. Luísa fechou o pingente, colocou na mão da mãe. Fica com ele. Clara sorriu de leve. Já fiquei por tanto tempo. Agora quero que você fique. Que isso te lembre, você é você. Não o que alguém tentou te moldar. Luísa não disse nada. Mas pela primeira vez, encostou a cabeça no ombro de Clara. A chuva continuava. O chão encharcado. Os joelhos frios. Mas, naquele momento, Clara não se sentia mais sozinha. No dia seguinte, Clara levou Luísa para comprar livros. Escolheram quadrinhos, alguns romances curtos. Luísa pegou um com uma raposa na capa. Essa raposa parece com algo da minha memória vaga. Quando pequena, você fingia ser uma raposa. Me obrigava a ser a caçada. Luísa riu. Eu inventava umas coisas bem bobas, né? Porque você era espontânea. Luísa olhou para a mãe. Será que eu posso ser espontânea de novo? Basta querer. À noite, Clara fez sopa de frango. Luísa comeu 2 tigelas. Depois, pousou os hachis na mesa e olhou fixamente para a mãe. Eu achava que, se perdoasse, seria fraca. Não. Perdoar não é libertar o outro. É libertar a si mesma. Luísa assentiu, como se algo muito profundo tivesse se revelado. Mãe. Oi, filha. Luísa encarou Clara. A voz foi baixa, mas firme. Amanhã quero comer o mesmo prato de hoje. Clara ficou sem reação. Seus lábios se moveram, mas não saiu som. Apenas lágrimas silenciosas. Luísa continuava olhando para a mãe. E, naquele olhar já não havia mais estranhamento. Era o olhar de uma criança que, enfim, reencontrava o sangue do seu sangue. Na manhã seguinte, Clara acordou com a luz suave do amanhecer. Os primeiros raios entravam pela janela, iluminando o rosto sereno de Luísa dormindo ao seu lado. Clara mal podia acreditar que, depois de tudo, sua filha ainda estava ali. O tempo levará muitas coisas, mas naquele instante, havia algo pelo qual ainda valia a pena esperar. Luísa se mexeu e abriu os olhos. Olhou para a mãe, com o olhar vazio por um momento, depois uma luz quente brilhou em seus olhos. Mãe, o que vamos fazer hoje? Luísa perguntou em voz baixa, sem frieza. Vamos à feira. Mamãe vai fazer sopa de frango, a sua preferida. Luísa sentou-se, olhando a mãe. Eu não lembro de muita coisa, mas acho que gosto dessa sopa. Clara sorriu, sentando ao lado da filha, acariciando seu cabelo. Sim. Você adorava a sopa de frango. E gostava de comer com pão torrado. Luísa observou a mãe, como se buscasse sentido na sensação estranha que lhe vinha. Mãe, por que sinto que eu já fui outra pessoa? Alguém que a senhora talvez nem reconheceria? Clara prendeu a respiração por um instante. Aquela pergunta doía. Você é minha filha. Sempre foi. Só está encontrando o caminho de volta a si mesma. Luísa não respondeu, apenas abaixou os olhos. Mas, dessa vez, seu olhar não era de distância, era de busca. Depois do café, Clara e Luísa saíram juntas, em direção à feira do bairro. Clara não apressava os passos. Deixava Luísa ir no ritmo dela, absorvendo o mundo ao redor. Pararam numa barraca de frutas.
Maçãs vermelhas, peras crocantes, cachos de uva brilhantes. Mãe, acho que já fiquei aqui antes, né? Luísa perguntou, com um tom surpreso. Sim. Eu e você costumávamos vir aqui todo domingo de manhã. Você adorava essas maçãs vermelhas. Luísa pegou uma maçã, deu uma mordida. Sentiu o sabor doce e familiar, mas ao mesmo tempo novo. Ainda é tão boa quanto antes, mãe. O mundo inteiro pode mudar, mas as coisas boas nunca mudam. Luísa olhou para a mãe, deu mais uma mordida na maçã. Mãe, por que eu me sinto tão desconectada de tudo? Da família, de tudo o que um dia foi meu. Clara fechou os olhos por um momento, como se o peito apertasse. Porque tudo te foi tirado. Você viveu no escuro, sem poder viver como uma criança. Mas agora, você voltou. E eu vou te dar a chance de viver de verdade, meu amor. Luísa não disse mais nada, apenas continuou comendo a maçã. A cada mordida, parecia que algo se abria em sua mente, um fragmento de memória voltando devagar. Quando voltaram para casa, Clara começou a preparar a sopa. Luísa ficou ao lado, observando a mãe. Ela parecia querer ajudar, mas não sabia como começar. Mãe, posso ajudar em alguma coisa? Clara sorriu, entregando-lhe uma colher de pau. Você pode mexer a sopa para mim. Lembre-se de mexer bem para não grudar no fundo. Luísa pegou a colher e mexeu com atenção. Já tinha feito aquilo antes, quando era pequena, mas a lembrança era nebulosa. Sentia uma emoção nova no peito, mas não conseguia entendê-la completamente. Mãe, eu não sei como voltar a ser quem eu era. Tudo parece pedaços quebrados. Não consigo juntar tudo. Clara parou e virou-se para a filha. Você não precisa voltar a ser quem era. Só precisa ser você. E eu estarei aqui, com você, reconstruindo tudo. Luísa olhou para a mãe. Ainda havia dúvida em seus olhos, mas talvez, pela primeira vez, ela estivesse sentindo um calor verdadeiro vindo da mulher que há tanto tempo lhe faltava. Após o jantar, quando Luísa já estava dormindo, Clara saiu para o quintal. A lua brilhava, a brisa era suave. Sentou-se na velha cadeira de madeira, levou as mãos ao rosto, respirou fundo. Tudo tinha sido tão pesado, mas finalmente, depois de tudo, sentia um pouco de leveza. Naquela noite, Luísa não teve pesadelos. Dormiu profundamente, sem se assustar no meio da noite, sem sobressaltos como antes. Clara deitou ao lado da cama da filha, olhando fixamente para seu rosto adormecido. Era difícil acreditar que 10 anos haviam se passado. Mas, de qualquer forma, sua filha estava ali. E agora era a hora de recomeçar. No dia seguinte, Clara decidiu encontrar Laura testemunha-chave contra Sandra para preparar mais informações legais. Sabia que Laura seria uma peça importante na hora de expor todos os segredos de Sandra. E também sabia que nada disso seria fácil. Mesmo com a vitória no processo, os fantasmas de 10 anos perdidos sempre a assombrariam. Nomes como Sandra e Antônio, e as decisões erradas do passado, continuariam como marcas profundas. No outro dia, enquanto Clara trabalhava em casa, Luísa se aproximou. Falou baixinho. Mãe, eu não quero viver para sempre dentro dessas memórias tristes. Clara parou o que estava fazendo e levantou o olhar para a filha. Então o que você quer? Luísa ficou em silêncio por um tempo, depois respondeu, com olhos cheios de determinação. Quero começar de novo. A partir de hoje. Recomeçar com você. Clara olhou para Luísa e sentiu uma mudança verdadeira na filha. Segurou suavemente sua mão. Vamos recomeçar. Juntas. Naquela manhã, Luísa acordou cedo. A luz da manhã atravessava a janela, iluminando o quarto. Nas últimas semanas, ela se acostumara com a sensação de acordar em paz sem sonhos confusos, sem insônia, sem sombras no passado. Perguntava a si mesma se tinha realmente mudado, ou se apenas uma parte dela estava reencontrando seu próprio caminho. Era estranho, mas também caloroso, com uma paz que há muito não sentia. Clara estava preparando o café.
Não se virou quando Luísa entrou na cozinha, mas sabia que a filha havia acordado. Aquele sentimento era inconfundível, não havia mais frieza, nem perguntas silenciosas nos olhos de Luísa. Eram fragmentos do passado que já não importavam tanto. Mãe, posso ajudar em algo? Perguntou Luísa, parada perto da porta. Clara se virou, sorrindo de leve. Você pode pôr os pratos na mesa? Vou fazer pão com ovo, do jeito que você gosta. Luísa assentiu e começou a arrumar a mesa, como se já tivesse feito aquilo muitas vezes. Clara percebeu que seus movimentos estavam mais suaves, as mãos já não hesitavam, como se uma parte da memória tivesse voltado. Quando o café foi servido, as duas sentaram-se juntas para comer. Apesar de ser uma refeição simples, o ambiente leve e acolhedor fazia tudo parecer valioso. Mãe, eu nunca pensei que teria este dia. Nunca achei que recuperaria esses momentos com você. Clara pousou a colher, olhou para a filha. Tudo o que eu quero é que você se encontre. Que recupere o que perdeu. E agora você tem essa chance. Parece que estou acordando de um sonho longo. Um sonho do qual nem sei se realmente vivi. Clara não respondeu. Apenas olhou para a filha com todo o amor que carregava no peito. Não sabia o que o futuro traria, mas naquele instante, sua filha estava ali e isso era tudo o que importava. Naquele mesmo dia, Clara foi encontrar Marta Galvão, sua advogada. Precisava saber os próximos passos para consolidar a guarda de Luísa, e também garantir que Sandra e Antônio fossem responsabilizados pelo que fizeram. Ao entrar no escritório, Marta já a aguardava. Senhora Clara, revisei os documentos e registros. O processo ainda vai se estender um pouco, mas temos base sólida para vencer. Sandra falsificou os papéis de adoção e vamos usar o testemunho da senhora Laura e outras provas para condená-la. E o Antônio? Ele também responderá civilmente. Mesmo que não tenha assinado diretamente a adoção, ao saber que Luísa estava viva e não avisar, ele causou um dano profundo. Podemos processá-lo por abandono. Clara suspirou. Esperava ouvir essas palavras há tanto tempo, mas ainda assim, parte dela doía. 10 anos perdidos por causa dos erros de Sandra e Antônio. Mas agora, finalmente, a justiça começava a se mover. Quero acelerar esse processo, Marta. Não posso deixá-los continuar vivendo em paz enquanto Luísa ainda sofre pelas sombras que eles criaram. Vamos fazer o possível. Começarei os trâmites imediatamente. No fim de semana, Clara levou Luísa ao parque, como nos velhos tempos. Luísa lembrava de quando brincavam juntas, com a mãe a empurrando no balanço, as duas correndo e rindo. Mas agora, o clima era diferente. Luísa não era mais uma criança, mas ainda sentia algo especial ao correr pelo parque. Mãe, eu lembro da primeira vez que viemos aqui. Eu tinha medo de brincar. Tinha medo de cair. Clara sorriu. Você caiu algumas vezes, mas nunca chorou. Eu dizia que se não cair, nunca saberia o quão forte é. Eu tinha esquecido disso. Mas agora, vejo que é verdade. Clara ficou ao lado da filha, observando-a correr com uma alegria simples que há muito tinha desaparecido. Nos olhos de Luísa, via a liberdade que pensava ter perdido para sempre. 10 anos de dor, mas agora, sua filha começava a se reencontrar. E Clara sentiu o amor florescer novamente em seu coração. No dia seguinte, ao voltar para casa, Clara recebeu uma ligação de Marta. Clara, tenho novidades. Vamos para o tribunal na próxima semana. Sandra tentou um acordo, mas eu recusei. Ela deve ser responsabilizada. Quanto ao Antônio, ele foi intimado a comparecer e prestar depoimento. Ele não vai escapar. Clara ouviu, aliviada, mas ainda com o coração pesado. Sabia que o pior já tinha passado, mas o que viria ainda era incerto. Obrigada, Marta. Confio plenamente em você. Mas, nunca esquecerei os anos perdidos. Sandra e Antônio precisam pagar. Eles vão. Com certeza. Naquela noite, com a chuva leve caindo lá fora, Clara e Luísa jantaram juntas.
Luísa já não estava fechada. Falava mais, contava o que começava a lembrar, os sonhos de infância que tinham sido apagados. Mãe, eu lembro que queria ser artista. Clara sorriu e pôs os achis de lado. O que você desenhava? Animais, folhas, quadros coloridos. Uma vez desenhei uma paisagem de outono. Mas, por algum motivo, esqueci. Não tem problema. Vou comprar papel e tintas. Você pode desenhar de novo. Você vai me ajudar? Claro. Vou te ajudar a recomeçar. Pelas coisas mais simples. Luísa sorriu de leve, olhando nos olhos da mãe. Como se, pela primeira vez, entendesse de verdade que, embora muita coisa tenha sido tirada dela, o amor e a chance de recomeçar sempre estariam ali. A história de Clara e Luísa traz uma lição profunda sobre o perdão e o poder do amor. Mesmo passando por uma dor imensa, Clara não desistiu, mas persistiu em procurar sua filha, ajudando-a a reencontrar a si mesma. A narrativa também destaca que as feridas do passado podem ser curadas com paciência, resiliência e amor incondicional. Os erros dos adultos não podem mudar o que já aconteceu, mas é possível aprender a corrigi-los e a reconstruir o futuro. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.